Porque eu vejo muita gente chamando de fé o que não é fé. Ela diz que é um ato de fé, quando na realidade é um ato de insanidade, de loucura. O diabo falou para Jesus, levou Jesus no alto do templo e disse: se joga daqui, porque está escrito que existem anjos que foram orientados para te guardar e não vão deixar que mal algum suceda com você. Jesus se jogou lá de cima por acaso? Não, Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você vê que o diabo quis vender uma coisa que não era fé. Não, pula daqui porque é um ato de fé, viu? Se você se jogar, aí sim é fé. E Jesus, muito sabiamente, falou, não, Satanás, vai arrumar outro para você confundir. Porque não é fé, eu me jogar daqui, vou me jogar e Deus vai me segurar. Então cuidado para você não chamar de fé o que não é fé. Você dá um passo maior que a perna, você é tomado por uma emoção, e nesse calor da situação, você acaba deixando pior o que já está ruim. Porque sempre dá para piorar, especialmente quando você é um tipo de pessoa que não sabe controlar suas emoções. O povo naquela época estava vivendo um caos. Os campos onde eles trabalhavam, você sabe quantos por cento do povo trabalhava no campo naquele tempo? 80%. Não é um número simbólico não, que eu tirei da minha cabeça não. 80% do povo naquela época trabalhava no campo. A maioria, cada 10 pessoas, 8 trabalhavam no campo. Trabalhavam com trigo, trabalhavam com vinho, trabalhavam com colheita, trabalhavam plantando, trabalhavam cuidando da terra, adubando a terra. 80%. É por isso que Jesus, nas suas parábolas, para se fazer entendido pelas pessoas, Jesus sempre usava exemplos, a maioria dos exemplos das parábolas de Jesus, ele usava elementos do campo. Olha, um homem plantou o trigo, mas aí à noite, quando todos estavam dormindo, veio o seu rival e semeou no meio da sua plantação, semeou o joio. O povo entendia, era a linguagem do povo. Eis que um semeador saiu para semear, mas aí um pouquinho da semente caiu na beira da estrada. Um outro pouquinho da semente caiu no meio das pedras e no meio dos espinhos. Era a linguagem do povo, o povo trabalhava com isso, no campo. E você pode reparar, a maioria das parábolas de Jesus, ele usa elementos do campo. Ele fala sobre isso. Um homem encontrou num campo um tesouro, então ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele, porque ali tinha um tesouro escondido. A maioria. As pessoas trabalhavam no campo. Então você consegue imaginar um lugar, uma época, em que a maioria das pessoas depende do campo para sobreviver. E o campo está assolado, está destruído, não teve colheita. Todo mundo começou a se entristecer. Todo mundo começou a ficar chateado. O povo começou a padecer, passar necessidade. Como diz aqui a Bíblia, capítulo 1, versículo 10, o campo está assolado. E a terra está triste, claro, a maioria trabalhava lá. E a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. O que aconteceu com aquela colheita? Não vingou, pereceu. Então você imagina o seguinte, o trabalho que é para você poder cuidar da terra e preparar uma colheita. Você não tem feriado. Quem trabalha com campo, não existe feriado. Não tem como você, se você tem que regar todo dia, não tem como você falar assim, então, mas essa semana é carnaval, eu vou ficar 10 dias sem regar, né? Quando eu voltar daqui a 10 dias, eu cuido das minhas plantas aqui de novo. Não existe. Quem trabalha no campo, trabalha todo dia. Não tem feriado, não tem aniversário, não tem, todo dia. Então você imagina, um povo que trabalhava ali constantemente. Um povo que fazia repetidas vezes a mesma coisa.
Prepara a terra, mexe na terra, lança a semente. Aí no outro dia não vai lançar semente? Tá bom, mas aí tem que jogar água, tem que jogar adubo e mexe a terra. E no outro dia, mesma coisa. E no outro dia, de novo. E vai fazendo isso repetidamente. Dias e dias, dias e dias. E se está sol, encara o sol quente na cabeça. E se está frio, vai ter que encarar o frio, não tem jeito. Mas por que a pessoa que trabalha no campo se submete a isso? Porque ela está de olho e pensando em uma coisa, na colheita. Não, eu vou fazer isso, mas em dezembro vai chegar a colheita. Não tem problema. Daqui para dezembro vai ser ralação. Daqui para dezembro vai ser um Deus nos acuda, mas não tem problema. Porque quando chegar dezembro também, eu vou colher muita coisa e aí eu vou viver bem. Agora imagine a situação dessa gente que passou por todo esse processo de trabalhar na terra, de revirar a terra, de lançar semente, de adubar, de cuidar, de enfrentar calor, de enfrentar frio, mas quando chegou o tempo da colheita, essa colheita não vingou, não deu certo. Então eles foram possuídos, como a própria Bíblia diz aqui, por uma tristeza e pela raiva. Eles ficaram com muita raiva. E é de se entender. Não é muito difícil você se colocar no lugar, porque muitos aqui vivem uma realidade parecida. Onde você trabalha, você não faz corpo mole, você aceita qualquer negócio. É para acordar cedo? Bora acordar cedo. Ah, é para trabalhar lá no interior, não sou fã de pegar a estrada, mas é para trabalhar? Então eu vou para trabalhar, eu vou. Não sou fã de trabalhar em feriado, não gosto, feriado eu gosto de ficar em casa, mas é para ganhar dinheiro? Então bora trabalhar no feriado. Você não faz corpo mole, você aceita tudo, você topa qualquer coisa para você poder ter uma vida melhor. Legal. Isso não é defeito não, pelo amor de Deus. Se alguém falar para vocês que isso é um defeito, isso é qualidade. O problema é quando você coloca toda essa força, você se dispõe, você coloca todo esse empenho, você tem disponibilidade, tem vigor para fazer o que for para fazer, e o advogado pede um monte de documento e você, tem problema não. Mas você precisa da certidão de casamento do seu pai. Meu Deus, tá, não tem problema não. Você revira essa cidade para você arrumar. Você não é o tipo de pessoa que é escorado, você não fica escorado. O que está precisando? Bora, eu vou fazer. Mas às vezes quando chega a época da colheita, quando é para colher, cadê a colheita? Não tem colheita. Então não é que não tem colheita porque você está em casa dormindo até tarde sem fazer nada. Aí você quer o quê? Não, mas não é o caso não. Não tem colheita porque a colheita não vingou. Você trabalhou, você se esforçou, você fez a tua parte, mas na hora de colher, cadê a colheita? Essa aqui mingou, essa aqui não vingou, essa aqui não deu certo. E você é tomado de quê quando isso acontece? De raiva, de tristeza. O povo estava assim. O povo estava com raiva. O povo estava triste e estava com raiva. E aí eles foram até o profeta. Foram pedir uma direção para o profeta. E aí o profeta disse uma coisa, uma coisinha só, o profeta disse, que é o que eu queria dizer para você hoje aqui. No capítulo 2, no versículo 13, o profeta disse assim, eu queria que você repetisse comigo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Você sabe o que significa isso aqui? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Era costume, quando alguém estava assim, com muita raiva, a pessoa estava revoltada com alguma coisa, era comum ela fazer duas coisas. Ela colocava um pouquinho de cinza sobre a cabeça, e ela pegava a sua própria roupa, saía rasgando tudo, e aí todo mundo que olhava aquilo, meu Deus, alguma coisa aconteceu, o homem ali está bravo, essa mulher está brava, alguma coisa aconteceu. As pessoas saíam rasgando as vestes, e andavam com a veste rasgada, porque qualquer um olhava e já via, esse aqui, alguma coisa aconteceu. Ou foi traído, ou o filho nasceu doente, ou está de luto, ou a colheita não vingou. Alguma coisa aconteceu com esse moço aqui, porque você vê que ele está todo rasgado, está usando cinza na cabeça.
Mas o profeta olhou para aquilo e o profeta disse para aquele povo: ó, ao invés de vocês rasgarem a veste de vocês, rasga o coração de vocês. Em outras palavras, o profeta estava dizendo: não adianta ficar com raiva. Não adianta deixar essa emoção tomar conta de você. Não vai resolver. Ao invés de vocês gastarem o tempo de vocês, a energia de vocês com essa raiva, e você sai derramando isso para todo mundo, pega isso, vai para Deus, vai orar, vai falar com Deus, rasga o teu coração, chega diante de Deus e fale para Deus aquilo que não está do jeito que você gostaria. O que vai mudar a tua situação é a tua fé, é a tua oração, é a bênção de Deus sobre a tua vida, não é a tua ira. A chance de você fazer besteira quando você está com raiva é muito grande. Então o profeta, usado por Deus, falou, e eu estou aqui sendo usado por Deus. Longe de mim me parecer com um profeta da Bíblia, um Joel da vida, mas eu estou aqui sendo usado pelo Espírito Santo para dizer para você: não adianta você ficar com raiva, mesmo que a situação seja injusta. Mas é uma injustiça, mas é uma calúnia, mas eu estou sendo difamado, mas eu estou sendo perseguido, mas eu estou sendo humilhado. Tudo bem, eu entendo, é difícil, você é ser humano como qualquer outro. Mas se você permitir essa raiva, essa ira dominar você, você não vai resolver a tua situação. Ao invés de rasgar a tua veste, rasga o teu coração, fale com Deus. Mantenha-se equilibrado, mantenha-se saudável, emocionalmente e espiritualmente. Tire um tempo quando você chegar em casa, você que está aqui a ponto de explodir. Quando você chegar em casa, ache um momento na sua casa, sem esposa, sem marido, sem filho, sem ninguém. Só você e Deus e o silêncio do teu quarto. E vai pedir para Deus uma direção. Oh meu Deus, eu estou perdido, eu não sei o que eu faço com isso aqui. Mas são tantas vozes, e vozes dizem para ir por aqui, vozes dizem para ir por ali, e eu fico perdido, cada um fala uma coisa, e parece que quanto mais eu tento encontrar uma solução, mais perdido eu fico. Deus, eu quero saber o que o Senhor quer falar comigo. Eu quero saber o que o teu Espírito quer de mim, eu quero saber qual é o caminho que o Senhor tem para mim. Eu não quero a opinião dos outros, porque qualquer pessoa que te dê opinião, se a coisa der errada, ela não vai pagar o pato junto com você, você vai pagar sozinho. O máximo que ela vai falar: deu errado, pensei que ia dar certo, que pena, né? Acabou. E ela vai para a casa dela e você vai para a sua. Deus, eu quero a tua direção. O que o Senhor quer? Eu quero a tua, eu não quero nem a minha. Nem a minha, porque se eu não sou capaz nem de orar como convém, imagine tomar decisões. Eu quero a tua direção. O que o Senhor quer? Foi isso que o profeta disse: rasga o coração ao invés de rasgar as vestes. Se você ficar acumulando isso, e vai juntando, e vai juntando, e vai juntando, isso não vai resolver o seu problema. Você vai se tornar uma pessoa amargurada, ranzinza, você vai ficar ranzinzo. Aquela pessoa amargurada que reclama de tudo, que está sempre de cara amarrada. E aí você vai afastar as pessoas do seu lado, e aí a coisa não vai ser resolvida desse jeito. Não é assim que você vai resolver. Então você precisa botar a cabeça no lugar. Rasga o coração, não a veste. Não seja dominado, não seja vencido por essa emoção não, gente. Porque emoção dá e passa. Ah, mas é que eu estava com a vontade. Então, emoção dá e passa. Segura, espera. Tudo que você tiver que fazer, peça a direção de Deus. Não faça movido por um sentimento. E se naquele momento você não tem condição nem de reagir, então espera, amanhã eu vejo isso, hoje eu não quero nem ver isso, amanhã eu vejo isso. Vai orar, se acalma, mas não deixa isso deixar você confuso. A palavra do profeta foi essa. E eu sei que o Espírito Santo está falando diretamente com alguém aqui.
que você está a ponto de fazer uma besteira, de se colocar num problema grande, de se colocar numa enrascada. Não foi o diabo. A própria pessoa se coloca numa furada porque ela não tem paciência, porque ela não consegue se controlar. Tem que se controlar, gente. Todos nós. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.